sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Veda do Alemanizando. Eu quero aproveitar que hoje é um dos últimos vídeos, né, deste abril, que a gente teve vídeo todos os dias, ou quase todos os dias, e fazer algumas considerações a respeito disso. E eu quero aproveitar também para responder algumas perguntas dos comentários, né, que são perguntas comuns, que daí todo mundo já fica sabendo a resposta, e também ler alguns comentários que trazem conteúdo a mais para tudo aquilo que eu já falei nesse vídeo. Mas antes disso eu quero dizer, né, que eu tenho certeza que muitas pessoas perceberam que faltaram 2 vídeos esse final de semana, e a explicação para isso é nada mais nada menos do que Lady Murphy. Durante os 20 e poucos primeiros dias do Veda deu tudo certo, teve vídeo certinho todos os dias, a gente nunca teve problema nenhum, mas esse final de semana a gente viajou, a gente ia ficar 3 dias fora, e a gente tinha 3 vídeos prontos para irem pro ar nesses dias sem que a gente precisasse lidar com isso, né, à distância. Mas desses 3 vídeos, só um deles sobreviveu porque um sem querer a gente deletou. Aí não tinha vídeo, não tinha o que fazer pra recuperar ele. E o outro vídeo rolou um problema de direitos autorais e o YouTube não deixou a gente colocar o vídeo no ar. Porque como a gente gravou no YouTube Space, né, no estúdio do YouTube, a gente precisa aprovar com eles antes. E eu usei um GIF do Bob Esponja no vídeo. E aí ele não foi aprovado, a gente não pôde colocar no ar e a gente não tinha o que fazer porque a gente não tinha nem o notebook junto. A gente até pensou em fazer um vídeo rapidinho, assim, em um take no celular e lançar, né, um pra cada dia que faltou. Mas a reflexão que a gente fez é que é muito melhor não ter vídeo do que ter um vídeo feito, né, às pressas e sem qualidade nenhuma, só pra ter. Então, me desculpe que não teve vídeo, mas é melhor não ter do que ter uma porcaria, né? Dito isso, então, eu quero aproveitar pra dizer que, então, no dia 1º de maio eu vou postar um vídeo, né, não extra, porque, né, como se estivesse faltando do Veda, mas enfim, eu vou postar mais um vídeo que vai ser todos os erros de gravação que a gente teve, né, durante esses 30 vídeos, 28 vídeos. Então vai ter os erros de gravação no dia 1º de maio como um vídeo meio extra, meio, né, que já deveria estar no Veda. E ainda sobre o Veda, quem viu o primeiro vídeo sabe que a gente pediu 1000 likes caso vocês quisessem, né, que o último vídeo fosse uma live. A gente conseguiu esses 1000 likes, muito obrigada. Então vai ter live sim, essa live vai ser às 18 horas de Brasília. E sim, eu sei que é um horário meio ruim, meio esdrúxulo, mas o que acontece é que aqui a gente tá 5 horas no futuro, né, no fuso horário, e a gente não pode ficar berrando pro computador de madrugada, que senão a gente vai ter problema. Vai ter, né, uma live com a polícia, não vai ser legal. Ou talvez até seja, né, talvez viralize, mas não vai ser o caso. Então a live vai ser às 18 horas de Brasília, no dia 30 de abril, e a gente espera todo mundo lá pra participar com a gente ao vivo. O link pra assistir vai estar disponível aqui no YouTube, também no Facebook, Twitter, Instagram, todos os lugares que eu espero que vocês já curtam a gente. Se não curtem, podem curtir, que vale a pena. E além disso, eu tenho visto muita gente nos comentários pedindo pro quadro do Rodrigo, né, o Listas Alemanizadas do Rodrigo, continuar. E sim, gente, vai continuar, a gente gostou muito de fazer também, foi bem legal. O Rodrigo tá bem satisfeito com o resultado de tudo, então vai continuar sim. A gente tá com alguns planos aí pro Alemanizando pós-Veda, alguns quadros que a gente quer manter, tipo esse eu explicando coisas e o Rodrigo fazendo listas, alguns outros quadros novos. Estamos com bastante ideia, então se tu não é inscrito ainda no canal, aproveita e se inscreve pra não perder nada disso que vem aí no futuro. Então acho que agora eu já dei todos os recados e considerações finais sobre o Veda. Eu quero então ler alguns comentários aqui e responder pra, né, passar limpo tudo que foi falado por mim nesse Veda aqui. Eu vou separar então os comentários por vídeo, tá? Eu vou começar pelo vídeo sobre estudar alemão na Alemanha. Primeiro aqui tem o José Schultz querendo saber: vocês acham que em 3 anos dá pra ficar fluente em alemão, escutar bem, falar, interpretar expressões e etc? Eu acho que sim, mas, né, sempre depende da tua dedicação. Eu, por exemplo, tô aqui há 2 anos sem me dedicar muito e já entendo super bem. Então eu imagino que se eu me dedicasse de verdade, eu já conseguiria até falar, como eu conheço gente que tá aqui na Alemanha há menos tempo que eu e já fala alemão muito melhor que eu. Então, 3 anos com uma dedicação assim bem dedicada, dá pra falar assim, dá pra ser bem fluente, eu acredito que sim. A Filomena Gretchen, julgadora de youtubers, quer saber: mas a pessoa não aprende sozinha como uma criança? E já que o alemão tem todos os sons, é mais fácil para eles aprender português? Qual é o som mais difícil para um falante de português pronunciar? O som mais difícil que eu acho, né, o som mais difícil, não sei se é para todos os brasileiros, é o som do R deles dentro da palavra, né? Tipo, escreve brot, né, pão, a gente falaria brot, por vontade, mas na verdade se fala brot. Com, né, um guturalzinho. Pra mim isso é muito difícil, eu sempre tenho que pensar. Não sei se isso é geral pra todos os brasileiros, mas eu acredito que sim, porque não é um som que a gente tem naturalmente. Também é bem difícil não anasalar as palavras e não tentar sempre usar o nariz pra falar tudo. Tipo, sei lá, Anmeldung. Eu fiz o vídeo lá falando sobre o registro de moradia, na verdade eles falam mais como Anmeldung, e eu falo Anmeldung quando eu falo sem pensar.
Ela também pergunta se o alemão tem facilidade para aprender português porque tem todos os sons. Não sei dizer, a gente conhece alguns alemães que falam sim português super bem, mas eu não acho que seja porque eles conhecem muitos sons e mais porque eles têm uma educação muito boa, né? Eles estiveram na escola latim, francês, espanhol, não necessariamente todas, né? Mas pelo menos uma dessas eles estudaram, então se eles quiserem aprender português fica mais fácil, mais próximo. E finalmente ela perguntou se não dá para aprender português como uma criança, né? Aprender sozinho, assim, só de escutar e viver a vida. Deve dar, mas eu imagino que um adulto tentar fazer isso vai levar muito tempo e vai ser muito estressante. Eu não recomendo, eu não faria isso. Eu acho que tu tem que imergir muito na cultura e, né, já tendo o teu próprio idioma, acho que não funciona muito bem. Com crianças, quem vem pra cá, assim, com seu filhinho brasileiro pequenininho, funciona bem, eu acho. As crianças aprendem na escola e tal, meio por osmose, né? Mas adulto, acho que leva uns 10 ou 15 anos aí pra aprender desse jeito. E aí a última pergunta que a gente tem sobre o idioma alemão aqui é do Israel Lanteri. Ele pergunta por que algumas palavras começam com a letra maiúscula. Ele falou que não achou nenhum vídeo que explicasse isso. E eu acho que é porque a explicação é muito simples para alguém fazer um vídeo sobre isso, né? O que acontece é que todos os substantivos em alemão começam com letra maiúscula, né? Tipo, a árvore, o lápis, o celular, todas essas coisas que são substantivos vão começar com letra maiúscula, né? Então não tem assim uma explicação muito complexa para isso, né? O nome dos objetos, né? Os substantivos em alemão vão sempre começar com letra maiúscula. Passando agora para o nosso vídeo sobre vir como turista na Alemanha, a gente teve várias perguntas, então vamos a elas. O Mark Dinson quer saber se os 50 euros que eu indiquei para gastar por dia aqui na Alemanha, né, para trazer, para ter por dia para gastar, conta também com a hospedagem e o transporte. E não, eu falei, né, cada coisa é uma coisa, o transporte e a hospedagem são uma coisa, né, transporte entre as cidades. E esse valor de 50 euros é para, assim, pagar o ônibus, pagar a alimentação, pagar para entrar em alguma coisa, entrar no museu, entrar na torre da TV, coisas assim. É o gasto do dia, alguma comprinha, comprar uma de geladeira. Os valores altos, né, como hospedagem e passagem intermunicipal, não tem nada a ver com isso. Isso é um valor bem mais alto, não tem como fazer tudo com 50 euros por dia. Ou talvez tenha, mas eu não recomendo. O perfil aqui em comum pergunta o seguinte: essa carta convite me deixa cheia de dúvidas. Ela precisa ser escrita a punho? Eu preciso do envelope dela? Essa carta precisa ser emitida da Alemanha? Eu preciso do envelope com selo para provar que ela foi mandada da Alemanha? Essa é a minha principal dúvida. Assim, a carta convite chama-se carta, mas ela não precisa ser uma carta, gente. Ninguém tem que mandar essa carta para vocês pelo correio. É um papel escrito, um texto com todos os dados da pessoa que mora na Alemanha, dizendo que essa pessoa vai te receber. E é por isso que tu não tem uma reserva no hotel, né? É só para isso que serve e é só se o policial te pedir. Essa carta convite é só um documento, assim, totalmente extraoficial que diz que algum morador oficial da Alemanha vai te receber e é por isso que tu não tem uma reserva de hotel. Ou seja, se teu namorado vai te receber, ele escreve a carta ali com os dados dele, o xerox do passaporte ou do visto, né, se ele não for alemão, alguma coisa assim. E é isso, assim, não precisa desesperar, gente, é uma coisa super simples, não é uma carta formal com carimbo, com selo da família real, não é nada disso. É só um papel dizendo ali uns dados e dizendo que tu pode entrar na Alemanha, que essa pessoa tá te recebendo. Eu recomendo que essa carta seja escrita em alemão e em inglês, né, tipo, em cima em alemão e embaixo em inglês, porque, né, é a língua que provavelmente o policial ele vai falar, é o alemão, e se não falar, se vocês entrarem por algum outro país, o inglês todo mundo entende, né, nas alfândegas. Próxima pergunta, então, é da Gleisa Opalowski, e ela diz assim: e como funciona para o cidadão europeu? Ele precisa de um seguro ou não? O seguro de viagem, né, eu falei que ele é obrigatório, e ele é obrigatório, mas para um cidadão europeu ele não vai ser pedido. O que acontece é que se tu tiver qualquer problema, né, qualquer emergência, quebrou o pé, quebrou o dente, tá com infecção intestinal, sei lá, qualquer coisa, tu não vai estar coberta se tu não tiver o seguro, porque provavelmente mesmo que tu seja uma cidadã europeia, tu não tem, né, o seguro de saúde do teu país que emitiu o teu passaporte, né, então tem que ter seguro de alguma forma, né, senão não vai ter como ser atendido e provavelmente tu vai ter que pagar milhares de euros por um atendimento particular aí, dependendo de qual for o problema. Então não é realmente, assim, um problema de deportação, né, ninguém vai te impedir de entrar na Europa com o teu passaporte europeu se tu não tiver o seguro de saúde. Isso é o problema teu, basicamente, que tu vai ter que pagar um monte de dinheiro se tu tiver algum problema de saúde. Ainda no vídeo que eu falei sobre vir como turista para a Alemanha, eu acho que a questão do seguro obrigatório de saúde não ficou muito clara, eu não expliquei muito bem, porque isso gerou muitas dúvidas. Por exemplo, a dúvida do Eli Cordeiro, que é a seguinte: então não é necessário ter 30 mil euros para 3 meses? Sai mais barato? Pensei que ia ter que pagar esse valor. Não, gente, ninguém vai pagar 30 mil euros para vir para a Europa só pelo seguro saúde.
seguro-saúde, eu falei isso no vídeo até, ninguém vai pagar 30 mil, imagina, a pessoa teria que ser milionária se só o seguro-saúde fosse 30 mil euros para vir pra cá. Então não é isso, gente. 30 mil euros é o valor da pólice. Se tu tiver qualquer problema, a seguradora tem que pagar até 30 mil euros para resolver o teu problema, se for necessário, né? Se tu tiver um problema muito grave, a seguradora tem que segurar 30 mil euros para resolver esse problema. Repito, ninguém vai pagar 30 mil euros de seguro-saúde para vir para a Europa, a menos que tu vá ficar uma vida inteira na Europa e contrate o plano de saúde mais caro do universo. Aí pode ser, mas para uma viagem de turismo não é assim que funciona. Tu vai pagar valor X lá que tu tem que pesquisar as seguradoras, né? Joga aí no Google, então, seguro-saúde para viajante e vai aparecer milhares de opções. Vocês escolhem a que vocês acharem que fica melhor pro bolso e também para as condições, né, de viagem, quanto tempo, para onde vai, tipo de coisa vai fazer. Se vai fazer esporte radical, provavelmente vai ser mais caro, esse tipo de coisa. Estejam 100% cobertos e leiam as regras. É isso que eu recomendo a respeito do seguro de saúde. Aí o Alan Matos pergunta: qualquer seguro que eu contrate no Brasil é válido? Seguros de viagem que estão sendo oferecidos para turismo, que estejam lá nas cláusulas, que atende a Europa, a Alemanha, não sei o que as cláusulas atenderem aquilo que tu precisa, sim, vai ser válido. É o seguro de viagem, é isso que tu precisa. Tem milhares de seguradoras que oferecem isso. Tu só não pode vir com o teu seguro do Brasil, né? Tipo, vir com a Golden Cross ou com a Unimed, sei lá, aí não vai rolar. Ainda sobre o seguro de saúde, teve uma coisa muito importante que eu esqueci de falar pra vocês naquele vídeo, porque é uma coisa que eu não fiz, eu não vivi, daí eu meio que deletei da minha mente, mas o Igor Schutz e o Éder Carneiro me lembraram aqui, eu vou ler pra vocês. O Éder falou assim: para quem tem Visa Platinum e outros cartões, a própria Visa já cobre o seguro-saúde no valor de 30 mil euros e alguns outros tipos de seguro, como aluguel de veículos, desde que se efetue a compra da passagem com aquele cartão na função do crédito. Então, se tu tem o cartão de crédito da Visa, que seja um desses, né, cartão preto, Platinum, Gold, sei lá mais o que, sou rica! Dá uma lida lá, ver se eles não vão pagar pra ti esse seguro, que de repente vale a pena comprar com o cartão de crédito e já matar esse problema aí de uma vez só. Mas aí tem que pesquisar direto com a Visa, né? Porque eu realmente não fiz isso, então eu não sei. Uma outra coisa que eu falei nesse vídeo é que eu não recomendo viajar e ficar em hostel. E aí o Igor Saliba falou assim: mas por que não vale a pena ir pra Alemanha e ficar em hostel? E veja bem que não foi bem isso que eu falei. Eu não falei que não vale a pena na Alemanha. Eu falei que não vale a pena em geral. Que das minhas experiências pesquisando hospedagem nas viagens que a gente faz aqui pela Europa e pela Alemanha também, nunca vale a pena. Que o hostel é sempre mais caro do que ficar em algum apartamento do Airbnb ou no Booking.com. Então eu sempre recomendo que tu busque ou no Booking.com ou no Airbnb, que as opções são muito melhores no nosso ponto de vista, que a gente não acha que, né, pagar 30 euros pra ficar num quarto compartilhado e compartilhar também banheiro seja eficiente quando tu pode pagar 50 pra ficar num quarto privado com banheiro privado. Então foi isso que eu quis dizer. Mas aí também tem uma coisa que eu não considerei, mas que a Ana Paula de Souza falou, que é quando tu vai viajar sozinho, vale muito mais a pena ficar em hostel. E pode ser, eu não viajo sozinha, né? Eu sempre viajo com o Rodrigo, então de 2 pessoas. Nunca vale a pena pegar o quarto privativo para 2. Então a gente não faz isso. Mas se tu vai viajar sozinho, se tu não te importa de ficar num quarto com várias outras pessoas e compartilhar o banheiro, fica mais barato, claro, ficar num hostel. Mas eu não falei isso porque essa não é a minha realidade. Inclusive a minha realidade, como eu falei, é pesquisar no Airbnb ou no Booking.com, e aqui na descrição do vídeo vai ter os nossos links de afiliados. Então vocês podem pesquisar pelo Airbnb e ganhar até 22 libras de desconto na primeira viagem feita pelo Airbnb, e também dá pra pesquisar pelo Booking.com. Qualquer reserva que vocês fizerem, a gente ganha uma comissãozinha e não fica mais caro pra vocês por causa disso. Ajuda aí o alemanizando. Passando pro próximo vídeo, eu falei sobre telefonia aqui na Alemanha, né? Naquela vibe da internet justa, quando foi anunciado que o Brasil ia ter altos problemas aí com a internet, eu fiz um vídeo falando sobre como é aqui na Alemanha, e tem alguns comentários que eu quero compartilhar aqui com vocês. Um deles é o do Nicolas Morantz, e ele fala assim: não tem plano de combo internet, TV e celular como nos Estados Unidos? E sim, tem planos de combo, né? Com TV, internet e telefone fixo, mas a gente não precisa de telefone fixo aqui, não é uma coisa que a gente usa, ninguém liga pra nós nem no celular, mesmo se a gente tivesse um telefone fixo em casa. E a TV da Alemanha, aqui tudo é dublado, né? Mas se a gente tivesse TV a cabo, ia ser tudo em alemão. Então a gente não tem interesse nisso, a gente só tem internet e a gente assiste tudo que a gente quer pela internet. E isso nos leva a um outro tópico que é sempre polêmico, né? Que toda vez que eu falo que aqui na Alemanha não pode baixar torrent, gera vários comentários a respeito disso. Então vamos lá. Clayton Santana falou assim: realmente não dá pra baixar pirataria na internet? E quanto ao streaming, Netflix, Spotify, etc. Netflix e Spotify não são pirataria, né? São serviços legais que até tem que pagar pra usar, tipo o Netflix ou o Spotify Premium. Então não tem problema nenhum, é um serviço totalmente legalizado. A gente tem Netflix, a gente também tem Spotify, a gente usa, não tem problema nenhum. O que não pode fazer
pirataria, né, gente? Serviços legais, pode. Por exemplo, tem alguns sites de streaming que são ilegais, que eles estão numa margem ali, né? Quando tu digita assistir sei lá o que online, assistir Game of Thrones online por streaming e assiste por esses sites, eles não são legais, assim. Então eles estão ali numa linha tênue entre o que pode e o que não pode. Então eu não recomendo, mas também a gente faz às vezes e nunca teve problema com isso. Então fica aí a critério de vocês ver ou não ver streaming de sites que não são o Netflix, né? Que é uma coisa legal para isso. E aí isso gerou uma outra dúvida, que é do Bruno Pereira. Ele falou assim: mas como eles sabem que você está baixando ilegal sem invadir a sua privacidade? E isso é exatamente esse ponto aí que eu quis dizer do streaming que fica no limbo, né? Que não é o Netflix, que são esses sites que oferecem ilegalmente para assistir streaming. Esses sites a fiscalização não consegue pegar porque eles utilizam uma tecnologia que não é a tecnologia que está sendo vigiada, né? A tecnologia que está sendo vigiada é a tecnologia peer-to-peer, né? Que é o torrent, que é quando um usuário tem um arquivo e vários outros usuários baixam daquele usuário e ficam se compartilhando entre si. Isso aí aparece claramente no uso da internet sem que a tua privacidade especificamente seja, né, violada. Eles não sabem o que exatamente tu tá baixando, mas eles sabem que tu tá baixando por essa tecnologia, então eles deduzem que é uma coisa ilegal pelo tamanho do arquivo, coisas assim. Mas não tem ninguém dentro do teu computador vendo o que tu tá fazendo. É mais, eu acredito, que um acordo do GEMA, né, que é o órgão que faz isso, de ficar vigiando a internet, com as operadoras e ver o que é que tá saindo de fluxo na banda, né? E o último comentário ainda sobre a telefonia que eu achei legal compartilhar com vocês é o do Zed Rocha. Ele falou assim: com os turcos a operadora é pirata, não é? Não dá medo de contratar? E assim, isso é referente ao que eu falei, que as lojinhas dos turcos oferecem outros tipos de operadoras, né? Então assim, não sejam preconceituosos com os turcos, só porque eles são turcos, o serviço deles vai ser pirata. Não, é só, eu falei dos turcos porque eles têm lojinhas que são bem específicas deles, que são os Petkauf. A gente já falou sobre isso num vídeo. São as lojinhas que, tipo, não fecham nunca, assim, como se fosse uma loja de conveniência 24 horas, que eles vendem todo tipo de bugiganga, bebida, cigarro, alguma comidinha. E algumas dessas lojas também oferecem alguns planos de celular, eles têm lá os chips e eles lidam com isso. Mas não tem nada de pirata, não tem nada de ilegal, é só ir lá e fazer, só que provavelmente tu vai ter que falar o alemão ou o turco pra lidar com eles, porque eu acho improvável que eles falem inglês pra fazer isso pra vocês. Mas é legal e pode sim, inclusive no vídeo da telefonia eu coloquei os links das empresas que são oferecidas nas lojinhas dos turcos e os sites delas lá estão lá sendo bem oficiais, então não tem problema nenhum. E o próximo vídeo que eu respondi questões que as pessoas fazem frequentemente pra nós, eu falei sobre ser vegetariana aqui na Alemanha, porque eu sou vegetariana e eu moro na Alemanha, então eu falei um pouco sobre como é essa experiência e isso gerou alguns comentários. Vamos a eles. O primeiro comentário é o do ou da AHTNN, não sei pronunciar. Que fala assim: e de leite, o que tem pra substituir? Isso realmente eu acabei não falando, me escapou. Eu gosto muito dos leites vegetais que tem aqui, porque eu não sou uma grande fã de beber leite de vaca, eu só uso pra cozinhar, assim, mas beber eu não gosto. Então eu bebo muito aqui leite de arroz, leite de amêndoas, leite de coco, tem também leite de aveia, eu tenho quase certeza que tem de trigo também, e tem de soja. E são esses os leites que eu lembro. Eles são mais caros que o leite de vaca, sim. O leite de vaca, normalmente, o litro vai custar entre 60 centavos e 1 euro, mais ou menos. E os leites vegetais, eles custam pelo menos 1 euro, né? Daí é de 1 a 3 euros o valor que eu vejo, mais ou menos. O de amêndoa é o mais caro, ele custa 3 euros. Então, é mais caro, mas existe, tá aí. Não é tão caro assim, no final das contas. Com 1 euro, tu compra 1 litro de leite de soja. Com 1,50 mais ou menos, tu compra 1 litro de leite de arroz. E com 3 euros, tu compra o leite de amêndoas, que eu acho uma delícia, mas eu quase nunca compro, porque eu acho que 3 euros é muito caro em 1 litro de leite, né? Mas existe aí todas as opções. O próximo comentário bem legal é o do José Schultz. Ele falou que ele é judeu e mantém uma dieta kosher, que não permite ele consumir carne de porco. E como aqui na Alemanha tudo é com carne de porco, ele ficou assim um pouco na dúvida se ele teria o que comer, basicamente, né? Num resumão do comentário dele. E assim, eu sei que não é a mesma coisa, eu não estou tentando ser desrespeitosa aqui, nem botar tudo no mesmo balde e dizer que é tudo a mesma coisa, não é isso. Mas os muçulmanos também não podem comer porco. Então, como aqui tem muito muçulmano, tem várias opções também que são sem porco. Tem muita salsicha de frango, tem kebab de frango também. Tem várias coisas que são feitas especialmente para quem não pode comer porco. Então, eu imagino que uma pessoa vindo sem poder comer porco não teria problemas, assim. Agora eu sei que a dieta kosher é bem mais complexa do que só não comer porco. Aí eu não sei dizer, mas eu tenho certeza que se tem loja de tudo que é tipo de alimentação aqui, vai ter também uma loja especial para alimentação kosher e com certeza vai ter algum restaurante também. Não deve ser um grande problema, eu imagino, mas eu não tenho certeza porque isso é realmente uma coisa que eu nunca vivi. E um comentário final aqui que eu achei bem interessante no vídeo do vegetarianismo é o da Rose, que ela falou que a cidade pequenininha dela, de 100 mil habitantes, tem várias opções para vegetarianos, então vai um pouco contra aquilo que eu
falei que eu achava que aqui em Berlim era bem fácil porque era uma cidade grande. Então cidades aí de 100 mil habitantes já tem várias opções. Ainda assim, eu acho que em pequenos vilarejos não deve ser tão fácil. Inclusive, se tu mora aí num pequeno vilarejo, deixa aqui nos comentários se é fácil ou não é ser vegetariano numa vilazinha ali de 500 pessoas. Agora a gente chegou no vídeo sobre os vistos, né, que eu fiz, que eu falei sobre o meu visto. E tem alguns comentários lá que eu quero compartilhar. Um deles é o do Dimitri Rocha. Ele fala assim: todos esses trâmites no prédio do governo foram em inglês ou foram em alemão? Tudo foi em alemão. A gente chegou lá, tinha que sair falando em alemão com a pessoa. Mas, como eu falei no vídeo sobre primeiros passos ao chegar na Alemanha, a minha técnica é ter todos os papéis que eles pedem, que eu já vi no site que eles vão me pedir, e apenas dar pra eles e não ter que falar nada com ninguém. Todos os trâmites nos prédios públicos são sempre em alemão. Eu já vi gente na internet falando que a pessoa falou em inglês com ela, não sei o que, mas a gente nunca teve essa experiência. Pra nós é sempre em alemão mesmo. Teve uma vez que o Rodrigo pediu, né, será que não dá pra ser em inglês? A pessoa não quis, falou que não falava inglês. Então, eu não recomendo chegar com essa esperança de que vai falar inglês nos órgãos públicos, é sempre em alemão. Aí a Gláucia e o Leco perguntam se quando acabar, né, o meu visto, depois de 5 anos, quando ele vencer, o que eu faço? Eu tenho que renovar ou qual é que é o processo? E sim, eu tenho que renovar o visto depois de 5 anos quando ele vencer. É isso aí, tem que renovar, né? Eu não vou ser deportada e eu também não vou virar alemão automaticamente, então eu tenho que renovar o visto. Ainda uma questão importante sobre os vistos, a Janaína Esser fala assim: eu imaginava que deveríamos providenciar o visto antes de ir para a Alemanha, ainda no consulado alemão aqui no Brasil. Mas, eu não sei se ela tá falando isso de vistos em geral ou se ela tem possibilidade de tirar o mesmo visto que eu. Mas eu vou dizer pra vocês, eu falei que o meu visto eu fiz aqui na Alemanha. Tem vários vistos que tem que fazer no Brasil ainda antes de vir, gente. Então preste atenção no tipo de visto que tu vai tirar antes de vir pra cá, pra Alemanha, sem visto, achando que, né, a Elissa falou que tem que fazer o visto na Alemanha. Não. Meu visto. Eu tenho visto de união familiar com membro da União Europeia e esse visto tem que fazer na Alemanha. Existem muitos vistos para brasileiro que tem que fazer no Brasil ainda. Um deles é o visto de trabalho, tem que requisitar ainda no Brasil antes de vir para a Alemanha. Então pesquisem bem. Lá no vídeo sobre vistos que eu fiz, na descrição tem vários links sobre todos os vistos. Então dá uma lida antes e vê onde que tu tem que fazer o teu visto, se é no Brasil ou se é na Alemanha. Ainda sobre os vistos, eu acho que quando eu comecei o vídeo e eu falei que existem N tipos de vistos, não ficou muito claro, porque apareceram várias perguntas como essas aqui, ó. E se nenhuma das pessoas do casal tiver nacionalidade europeia, é possível residir no país com algum outro visto? Ou, a pessoa só pode migrar para a Alemanha se ela tiver um emprego fixo? Ou, qualquer pessoa pode ir para a Alemanha com o visto alemão? Tem que ser familiar de alguém europeu? Gente, mais uma vez, o meu visto é de familiar de alguém europeu, que esse alguém é o Rodrigo, no caso, mas existem milhões de tipos de visto. Naquele vídeo lá sobre visto, eu falei no início, um por um, todos os vistos que tem. Na verdade, acho que eu nem falei todos, mas eu falei que tem, tipo, visto de estudante. Então, se tem visto de estudante, logicamente não precisa de emprego fixo para residir na Alemanha, né? Se tu pode tirar o visto de estudante. Tu só tem que preencher os requisitos, né, que eles pedem para tu ser um estudante, e daí tu pode ter o teu visto de estudante. Ou, e se nenhuma das pessoas do casal tiver cidadania europeia, dá pra morar aí? Tá, né, gente? Tem milhões de tipos de visto e não existe visto pra casal. Essa pergunta faz parecer que tem que vir de casal. Não, se tu vier sozinho. Se tu vem solteiro, nenhuma das pessoas do casal vai ser europeia. Então existem milhões de tipos de visto. Assistam de novo o vídeo dos vistos, eu citei vários tipos de visto. Eu tenho certeza que algum dos vistos pode te satisfazer, seja de estudante, que não precisa de emprego fixo nem de cônjuge europeu, seja de au pair, que não precisa de emprego fixo nem de cônjuge europeu, seja de fazer mestrado aqui, que não precisa de emprego fixo nem de cônjuge europeu. Enfim, tem vários tipos de visto. Pesquisem sobre isso lá naquele vídeo, tem na descrição muitas coisas sobre o assunto. Não precisa ter familiar europeu para morar aqui, só precisa de visto e também precisa atender os pré-requisitos para que tu possa tirar o visto, seja esse visto qual for. Ainda nesse vídeo sobre o meu visto, eu falei que eu tenho esse visto porque o Rodrigo tem cidadania italiana e muitas pessoas ficaram muito interessadas, né, em cidadania italiana. Naquele mesmo vídeo eu falei que a gente não sabe nada sobre isso, porque a cidadania dele foi feita pela família dele quando ele era criança e toda aquela coisa. Mas, pra sorte de vocês, essa semana saiu um canal novo que eu vou indicar aqui pra vocês, que é o canal Lupa pelo Mundo. Ele é um grande amigo nosso que mora lá em Porto Alegre, mas ele está vindo para a Itália tirar a cidadania italiana dele. E ele já preparou uma playlist no canal dele com todo o passo a passo, ele tá falando sobre tudo isso. Então eu indico muito o canal Lupa pelo Mundo, lá vai ter tintim por tintim tudo que vocês precisam saber sobre cidadania italiana. Ele já começou a fazer vídeo sobre isso. Então se inscreve lá no canal já, que daqui a pouco vai ter muito mais informação sobre esse assunto. E aproveita e já comenta lá, já diz, eu vim pelo Alemanizando aí, um alô da Elissa para o Lupa.
Esses foram os comentários que eu acredito que sejam mais relevantes, né, que sejam mais importantes para passar limpo todos os fatos que eu falei para vocês durante esse Veda. Obrigada para quem, né, me corrigiu em alguma coisa, para quem deixou um comentário explicando, compartilhando experiências. É muito legal, inclusive eu recomendo que tu aí que esteja procurando, né, informações a mais sobre os assuntos que eu falei, lê nos comentários, tem muita gente compartilhando histórias, compartilhando links, compartilhando informações a mais e às vezes até me corrigindo, que teve algumas coisas que eu falei errado nos vídeos. Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês é leiam os comentários, a comunidade aqui do Alemanizando é muito legal e a gente agradece muito a isso. Então tem muita informação legal lá, dá pra trocar ideia com a galera. Os nossos comentários são sempre muito good vibes e pessoas se ajudando, então isso é muito legal. Não deixa de conferir também, então, os comentários dos nossos vídeos se tu tá procurando mais informações sobre determinado assunto que a gente esteja falando. Essas são as minhas considerações finais naquele que é o último vídeo do Veda, onde eu explico coisas burocráticas pra vocês, né, que foi isso que eu acabei fazendo durante o Veda, na nossa divisão de tarefas. O Rodrigo ficou com as listas alemanizadas do Rodrigo e eu fiquei com as burocracias. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se vocês acham que esse quadro também tem que continuar depois do Veda. Se vocês acham que eu devo continuar explicando coisas burocráticas da vida da Alemanha, aproveita e já deixa aí nos comentários quais coisas vocês gostariam que eu explicasse, se for o caso. E nos vemos então no próximo vídeo do Veda, que ainda não acabou, mas tá quase. Não esqueçam que no dia 30 às 18 horas de Brasília vai ter a nossa live terminando esse Veda e também no dia 1º vai ter os erros de gravação. Então continue aí com a gente, se inscreve no canal, chama uns amigos pra se inscrever no canal também e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!